Boa tarde a todos, bem-vindos. Peço a todos os participantes o favor de desligar o áudio e o vídeo. Vamos então dar início ao nosso webinar, o Sistema de Proteção da Criança para além da pandemia, que desafios e oportunidades. Este webinar insere-se no ciclo de webinars e as crianças, promovido pela Academia do ProChild Collab, um laboratório colaborativo que pretende desenvolver uma estratégia nacional no combate à pobreza e à exclusão social na infância, enquadrada numa abordagem científica, transdisciplinar, diversificada e integrada para promover o bem-estar e os direitos das crianças. Em coerência com a missão do ProChild Collab, promover uma mudança social efetiva em Portugal, colocando a criança no centro da investigação e inovação, a Academia ProChild tem como objetivo promover a formação de crianças e famílias, bem como de profissionais e equipas, tendo em vista assegurar o bem-estar e promover o desenvolvimento da criança. Este webinar pretende ser uma mesa redonda entre representantes de entidades com papel de destaque no tópico da proteção da criança em Portugal. O webinar contará com a participação da doutora Rosário Farmhouse, da doutora Inês Amaro e do doutor Paulo Guerra. Contará ainda com a participação e moderação do doutor Rui Godinho. Passo então à apresentação dos nossos convidados oradores. Doutora Rosário Farmhouse é licenciada em Antropologia pela Universidade de Lisboa. Entre 1996 e 2008 trabalhou no Serviço Jesuíta aos Refugiados de Portugal, tendo assumido as funções de diretora desse serviço entre 2003 e 2008. A sua experiência nesta vertente justificou a publicação do livro Começar de Novo, Passo a Passo com Refugiados e Deslocados, em 2002. Entre 2008 e 2014 foi alta comissária para a imigração e diálogo intercultural. Entre 2014 e 2017 foi responsável pelo Gabinete de Formação Humana do Colégio São João de Brito, em Lisboa. Em 2017 tomou posse como presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens. No âmbito das suas funções, é representante de Portugal no Comitê dos Direitos da Criança e do Conselho da Europa. O trabalho de Rosário Farmhouse tem vindo a ser reconhecido publicamente, com vários prémios e condecorações, quer a nível nacional, quer internacional. Doutora Inês Amaro é doutorada em Serviço Social pela Universidade Católica Portuguesa, mestre em Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação pelo ISCTE e licenciada em Serviço Social pelo Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa. Professora na Escola de Sociologia e Políticas Públicas do ISCTE-UEL e investigadora integrada do CIES. Tem interesses de investigação nas áreas da teoria e prática do serviço social, da sociedade e tecnologia, da exclusão social e trabalho e da política social. Consultora na área do planeamento social e avaliação, atualmente desempenha funções como diretora do Departamento de Desenvolvimento Social do Instituto da Segurança Social. Neste âmbito, integra o Conselho Nacional para a Adoção e preside a Comissão Nacional do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância. Dr. Paulo Guerra é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, é juiz de Direito desde 1988, atualmente colocado como juiz desembargador no Tribunal da Relação de Coimbra, embora em Comissão de Serviço Judicial como diretor adjunto do Centro de Estudos Judiciários. É autor de várias obras jurídicas no âmbito do direito de família e das crianças. Foi docente do Centro de Estudos Judiciários durante 6 anos, tendo sido durante 3 anos coordenador da área. Foi juiz secretário do Conselho Superior da Magistratura entre 2004 e 2007. Foi conferencista em mais de 400 seminários, encontros e congressos e formador em cerca de 80 ações de formação em Portugal, Espanha, França, Macau e Moçambique. Dr. Rui Godinho é atualmente e desde 2016 diretor da Direção de Infância, Juventude e Família da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e membro da direção do ProChild Collab desde 2019. Foi diretor da Casa da Alameda entre 2004 e 2015 e assessor no gabinete do Secretário de Estado de Solidariedade e Segurança Social de janeiro a outubro de 2015. Integrou a equipa central do Plano DOM desde a sua conceptualização em 2006 até 2009. Tem desempenhado funções de docente em pós-graduações e formações na área da proteção
e promoção dos direitos das crianças e jovens em risco, por exemplo, na Universidade Lusófona do Porto, na Universidade Católica de Lisboa e na Faculdade de Direito de Coimbra. Tem desempenhado funções de consultoria e supervisão em várias instituições na área da infância e família e é formador em várias temáticas, nomeadamente acolhimento residencial, promoção da autonomia, comportamento organizacional e intervenção terapêutica. Tem sido orador em várias conferências e seminários, foi presidente da Associação Académica de Lisboa e da Associação Juvenil Jovem a Jovem. Feitas as apresentações, e antes de darmos início, gostaria de dar algumas indicações sobre como vai funcionar este webinar. Informamos que este webinar será filmado para posterior divulgação no site ProChild. Para assegurar a qualidade do som, informamos que nesta sessão apenas os oradores deverão ter o áudio e vídeo ligados. Ao longo do webinar poderão colocar questões, comentários, através do e-mail webinarprochild@gmail.com. Caso o tempo o permita, no final do webinar serão selecionadas algumas questões que devolveremos à mesa para discussão. Este webinar terá uma duração de 1h30, terminando, portanto, pelas 19h30. Nos últimos 15 minutos, iremos disponibilizar no chat, bate-papo, a declaração de participação para download e um pequeno questionário de avaliação que gostaríamos que preenchessem. Muito obrigada mais uma vez pela vossa participação e interesse. Vamos então dar início ao webinar. Passo a palavra ao moderador, Dr. Rui Godinho. Bem, boa tarde a todos. Depois desta apresentação de Eleonora, isto parecia a candidatura aos Oscars. Ainda não decidimos quem é que vai levar o Oscar, mas depois desta glamourosa apresentação parecia isso. Eu fui incumbido de uma missão estranha para mim, não é? Que é acumular aqui a função de participante como moderador, sendo o mais imoderado de todos, será sempre uma tarefa muito difícil. Mas o que nós pretendemos é que este seja um momento vivo de discussão, não é? E de reflexão sobre o sistema de promoção e proteção. E, portanto, mais do que estarmos aqui com uma grande apresentação, a ideia é que possamos fazer uma conversa entre todos, cruzando pensamentos, a nossa experiência, a perspectiva que temos, e muito focado na questão da pandemia, que impacto é que a pandemia teve no sistema, como é que o sistema respondeu neste contexto pandémico, que aprendizagens é que se tira deste contexto pandémico e o que é que vamos ter no pós-pandemia. Esta, digamos, é a ordem de trabalhos, é esta a reflexão que queremos fazer. E eu, sem mais, se calhar passava a palavra a Rosário, pedindo para falar um pouco como é que as comissões e como é que entende que foi perante este contexto pandémico houve uma resposta. Obrigada, Rui. Muito boa tarde a todas e a todos. É um gosto estar aqui convosco. Agradeço esta presença massiva de tantos participantes, que é também um pouco assustadora, tanta gente interessada. Espero que seja uma tarde, um fim de tarde produtivo, que possamos discutir estes temas tão importantes como o impacto da pandemia. E, de facto, eu gostava só, em jeito de pontapé de saída, para não dizer tudo de uma vez, não é? Há muita coisa para dizer e o Rui já pediu para ser em jeito de conversa. Se calhar dizer mesmo que estes tempos são, segundo os académicos, na sua sigla em inglês, os VUCA ou os VICA, que é os tempos da vulnerabilidade, da incerteza, da complexidade e da ambiguidade. E, olhando para março e para o caminho que fizemos, de facto, em março, quando surpreendentemente uma pandemia afetou o mundo, ou foi antes, um bocadinho antes, mas em Portugal foi essencialmente em março, sem dúvida que houve a grande preocupação com as entidades de competência em matéria de infância e juventude fechadas, com menos recursos nas comissões, porque tínhamos comissários com doenças de risco, comissários que tinham, na altura, estavam a ser destacados para outras áreas, como na área da saúde, no combate ao Covid, portanto, com maiores fragilidades, garantir que as crianças não ficavam desprotegidas. E a maior preocupação era encontrar forma de responder e de sensibilizar a sociedade de que proteger crianças compete a todos, e essa foi a campanha que a Comissão Nacional lançou em maio do ano passado, finais de abril, princípio de maio, para ajudar a que as situações de perigo que poderiam estar a ser invisíveis, dado que estávamos numa parentalidade fechada em casa, poderem chegar até às comissões. Portanto, diria que com as entidades fechadas, com menos recursos e com as crianças fechadas em casa, as preocupações foram muitas, naturalmente, e fomos tentando responder. E aqui um elogio muitíssimo grande às comissões de proteção, que com situações e circunstâncias tão difíceis, e eu sei que muitas estão aqui hoje, e a oportunidade, já lhes disse nos encontros regionais,
mas de voltar a dizer publicamente, apesar de tudo o que se diz, é sempre negativo quando se fala de CPCJs, e infelizmente, as comissões de proteção estiveram lá, muitas vezes a reinventarem-se com uma capacidade de resiliência e de criatividade enorme em condições muito adversas. Estiveram em março, estão ainda mais agora. E, portanto, estão presentes, estão sempre atentas e muitas vezes, quando não se fala, é sinal que está tudo a correr bem e, de facto, elas estão lá. Infelizmente, quando se fala é sempre por alguma coisa que aconteceu menos boa, não quer dizer que tenha a ver necessariamente com algum trabalho menos bom das comissões. Portanto, gostava aqui de fazer esta homenagem. Mas dizer também, e passo já a palavra, porque sei que temos todos que falar, que a maior preocupação é que as crianças, apesar de serem as menos infectadas pelos vírus, são as mais afetadas pela pandemia. Não só porque a pandemia veio trazer mais desemprego, veio trazer mais problemas de saúde mental, veio trazer mais dependência de ecrã, mais perigos na internet, veio trazer um aumento da violência intrafamiliar e interpares, e por isso este olhar atento para as crianças tem que continuar a ser, porque como menos infectadas às vezes ficam mais invisíveis, mas são as mais afetadas. De parte da Comissão Nacional, e para terminar esta primeira ronda, só dizer que com a campanha Proteger Crianças Compete a Todos, com esta tentativa de lidar e responder à pandemia, criámos 2 ferramentas para que pudéssemos ter conhecimento de situações de perigo. A linha Crianças em Perigo, que durante o ano 2020 teve mais de 600 chamadas, e um formulário online através do nosso site, que durante o ano 2020 recebemos 780 comunicações de perigo. Portanto, foram 2 ferramentas de resposta. Houve uma preocupação muito grande com as equipas técnicas regionais de acompanhar de perto as CPCJs e garantir, também pedindo apoio aos municípios, no apoio logístico, que tivessem equipamentos de proteção individual, que tivessem condições de poderem manter o seu funcionamento na plenitude. Foram tempos VICA, continuam a ser tempos VICA, vulnerabilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, mas cá estaremos para juntos ir fazendo este caminho, sempre com o foco do superior interesse das crianças. E passo a bola para esse lado outra vez. Bem, eu vou seguir aqui a ordem dos quadrados do meu ecrã, portanto vou dar a palavra à Inês para também fazer o seu primeiro comentário. Muito obrigada, Rui. Antes de mais, uma muito boa tarde a todas e a todos. É um gosto estar aqui presente. Queria primeiro dirigir uma palavra de cumprimento e de apreço a esta vastíssima audiência e, no fundo, felicitar pela energia de provavelmente estudantes, académicos, profissionais, técnicos que trabalham nesta área, de, no fundo, encontrarem entusiasmo para, ao final de mais um dia de trabalho, se poderem sentar, neste caso à frente de um ecrã, mas com isso nos reunirmos a refletir estas questões. Gostava muito de agradecer também à ProChild e dizer que para o Instituto da Segurança Social é um gosto, e para além de ser um gosto, é estratégico associar-se a este tipo de iniciativas e ter como parceiros, no fundo, consórcios que se pautam por coisas muito importantes que já aqui foram ditas logo na introdução. Uma lógica de interdisciplinaridade, uma lógica de reflexividade e uma lógica de grande fluidez e comunicação entre aquilo que é a investigação e a academia e aquilo que são os serviços e os técnicos com funções mais operacionais no sistema. Depois gostava também de sublinhar o agrado com que nos juntamos aqui para falar da pandemia, mas para falar do para além da pandemia, porque me parece também que é muito importante, não menosprezando a magnitude dos tempos que vivemos e das implicações que têm, não menosprezando isso, parece-me que é muitíssimo importante que não deixemos de lado aquilo que é a nossa visão sobre o sistema, a nossa visão sobre os fenómenos, que exatamente pela sua ambiguidade, pela sua complexidade, pela sua incerteza e pela vulnerabilidade que implicam, necessitam que nós tenhamos uma visão de fundo e, portanto, responder ao aqui e ao agora, mas não deixar a visão de fundo e não deixar de ter essa perspectiva. E parece-me também que é muito importante para quem está nos serviços, no fundo, e quem está a fazer política pública,
continue a injetar para dentro das suas equipas este posicionamento e esta visão. Sobre a resposta à pergunta propriamente dita, bom, nós combinámos que não estaríamos aqui numa lógica de fazer apresentações, mas numa lógica de diálogo, e portanto há aqui um pré-guião que foi partilhado com algumas questões para reflexão, sendo exatamente esta a primeira questão a que o Rui Godinho já colocou, sobre como é que nos adaptámos e como é que foi este enfrentar da pandemia. E eu gostava de dizer que para nós, do ponto de vista do Instituto da Segurança Social, que acaba por lidar, e no que às crianças e jovens diz respeito com estas questões, também numa grande diversidade de frentes, desde a intervenção precoce à sua participação nas CPCJs, às relações também que mantém com a educação, ao acolhimento residencial, às questões da adoção. Portanto, há aqui uma vastidão de áreas que importa acautelar, e também a tutela que temos sobre as AMAs e depois sobre as respostas como as creches neste âmbito. E eu gostava de dizer que num primeiro momento foi preciso lidar, por um lado, com muitas questões, muitas perguntas, a tal ideia da incerteza, sem sabermos muito bem as respostas que tinham, e foi preciso lidar com o medo e com a ansiedade, que não nos abandonou completamente. Portanto, há aqui uma dimensão de resposta à pandemia que se prende com reconhecermos e conseguirmos considerar e abordar as questões da própria ansiedade e medo dos técnicos, das famílias, das crianças, dos jovens, portanto, sobre com o que é que estamos a lidar, até onde podemos ir, que implicações é que isto pode ter nas nossas vidas, e depois uma segunda linha que são as grandes questões de como é que com um conjunto de crianças e jovens confinadas no seu domicílio, como é que nós conseguimos, e com uma parte das entidades com responsabilidades em matéria de promoção e proteção de infância e juventude sem atividade ou com uma atividade muito reduzida, como é que nós conseguimos garantir que continuamos a ser uma sociedade promotora de ambientes de segurança e de promoção e de proteção para as crianças e jovens, e como é que nós garantimos que conseguimos perceber sinais de risco ou sinais de perigo e como é que atuamos. Por outro lado, em situações em que lidamos já com processos de intervenção em curso, quer seja no âmbito do trabalho das CPCJs, quer seja no âmbito titular cível, como é que nós continuamos a garantir que há contacto e há relação das crianças com as suas famílias, como é que nós continuamos a garantir que há o direito à educação, que há o acesso à escola, o direito às relações também, às sociabilidades, e por fim, como é que nós continuamos a garantir o direito que uma criança e um jovem têm uma família, e portanto como é que conseguimos responder aos processos em que estão vocacionados para a questão da adoção ou de outras medidas de caráter mais definitivo. Estas são questões que não têm nunca tiveram uma resposta absoluta, mas tornaram-se mais prementes e às quais penso que não podemos responder taxativamente, mas fomos, passo a passo, não perdendo de vista o zelo pelo primordial interesse da criança e pela garantia daquilo que é o seu direito, fomos procurando estabelecer articulações fortes com a área da saúde, com a área da educação, com os parceiros que no terreno implementam as medidas, no fundo numa tentativa de pôr em prática a máxima de que se pensarmos juntos, pensamos melhor. E portanto, como é que em conjunto nós podemos aqui gizar soluções, como é que nós podemos perceber junto da saúde quais é que são os limites, quais é que são as margens que nós temos, como é que nós podemos com a escola negociar a garantia das aprendizagens, a garantia do acesso, como é que nós podemos trabalhar com as famílias, com as casas de acolhimento, para garantir que o jovem não fica
refém da casa onde está colocado, não fica coartado na sua possibilidade de manter a relação que tem com os seus pais, ou quando está num processo de preparação para a adoção ou de pré-adoção com aquela que será a sua futura família. E fomos, no fundo, trabalhando nas margens de possibilidade de ação. No fundo, explorando ao máximo, e penso que isto é transversal a várias áreas da nossa sociedade, explorando ao máximo a nossa capacidade de trabalho à distância, de como é que nós podemos pôr as tecnologias de informação e comunicação ao serviço dos processos de intervenção. Isso, de certa forma, e se quisermos ver o copo meio cheio, não deixa de ser, não deixamos de viver numa época feliz pelo facto de estarmos a atravessar esta pandemia no momento em que estamos quase todos nós rodeados de tecnologia e com, pelo menos neste lado do hemisfério do nosso planeta, quando não temos capacidade de nos rodearmos, temos apesar de tudo um sistema que nos pode fornecer meios através dos quais nós conseguimos estabelecer comunicação com o mundo e, portanto, e com isso atalhar algumas questões que de outra forma seriam ainda mais complicadas. Procuramos fazer um trabalho, quer com as casas de acolhimento, quer não diretamente com as famílias, mas fornecendo materiais que ficaram disponíveis com algumas sugestões, algumas metodologias de organização do tempo e de atividades que podem ser feitas em contexto doméstico, quer seja doméstico particular ou doméstico institucional, deixem-me colocar as coisas assim. Fomos colocando este tipo de informação e continua a estar disponível no nosso site, no separador Covid. Fomos procurando estabelecer um conjunto também de orientações técnicas, quer para as casas de acolhimento, quer para as equipas de adoção, quer para as equipas de assessoria ao tribunal, quer para os profissionais da intervenção precoce, do SNIPI, que no fundo mantêm o princípio da continuidade da intervenção. Não queria também esquecer orientações que desenvolvemos em conjunto com a Rede Nacional dos CAFAP, para ficarem também disponíveis, mantendo este princípio exatamente da continuidade da intervenção, o princípio da presença e de nos fazermos sentir presentes, mas também um princípio de uma avaliação muito criteriosa sobre quando é que a presença física é inevitável ou quando é que pode ser satisfatoriamente substituída por outros meios. Eu gostava de dizer que nenhuma das equipas, e isto é importante também sublinhar, e com isto também reconhecer o trabalho e o esforço de todos os técnicos que no terreno estão envolvidos nestas áreas. Não houve nenhum trabalho neste domínio que tivesse deixado de ter dimensões presenciais, não é? Tivesse deixado de ter dimensões presenciais. Portanto, continuaram a realizar-se visitas domiciliárias, continuaram a realizar-se acompanhamento de crianças e jovens a tribunal, continuou a realizar-se uma série de procedimentos que são presenciais, mas passou a haver também uma avaliação muito cuidada de quando é que estes procedimentos são absolutamente necessários e sempre que satisfatoriamente pudessem ser substituídos por outras formas de trabalho, foram substituídos, exigindo também de nós, de todos os profissionais, uma grande capacidade, deixem-me colocar as questões desta forma, de dar atenção ao outro, porque nós também sabemos que quando estamos mediados por tecnologias a comunicar com o lado de lá, temos que estar muito mais concentrados naquilo que acontece do lado de lá, para garantirmos que a mensagem passa e para garantirmos que a nossa presença é efetivamente sentida. Em todo o caso, gostava de salientar a importância do que já comecei por dizer, do trabalho em rede e de como também a resposta à pandemia veio evidenciar ainda mais de que o trabalho em rede é um fator
chave absolutamente essencial para o sucesso da intervenção e para que, como dizia há pouco, quando pensamos juntos, pensamos melhor, quando unimos esforços, quando cada um dá o seu know-how, os seus recursos, a sua capacidade, conseguimos chegar mais longe e muito do que tem sido a resposta à pandemia passa também por esta capacidade de intervenção e dizer também que não consideramos que temos o nosso trabalho feito, o nosso trabalho concluído, consideramos que este é um caminho que se faz todos os dias, a pensar, a tentar, a procurar também implementar medidas e também para não me alongar mais, deixem-me só salientar que há muitas medidas que têm sido tomadas, sobretudo em ambiente institucional, para responder à pandemia, quer do ponto de vista da prevenção, quer do ponto de vista da atuação já quando estamos em situação de surto, têm sido publicamente muito associadas às respostas para o envelhecimento, designadamente às estruturas residenciais para pessoas idosas, mas eu gostava de dizer que muitas destas medidas têm sido igualmente aplicadas nas respostas para a infância e juventude. E, portanto, o apoio com EPIs, a formação na utilização de EPIs e nos cuidados a ter para o combate à pandemia, o apoio na implementação dos planos de contingência, termos também que aprender a pensar como é que se mantém a continuidade da resposta numa situação de contingência, não? O que é absolutamente essencial, o que é que eu tenho que preservar, como é que eu posso organizar as equipas, esse apoio também à organização das equipas, até à questão das brigadas de intervenção rápida, elas também, quando necessário, foram e têm sido mobilizadas em prol de respostas nesta área. E passo a palavra. Obrigada. Agora é o Paulo, não é? Boa noite a todos e a todas, cumprimento todos os colegas de painel, cumprimento o Rui, é sempre bom ser moderado por um imoderável, cumprimento toda a família Prodchard, na pessoa da senhora professora Isabel Soares e todas as pessoas que foram capazes de erguer este edifício que está aí para durar. Quando me mandaram o guião e as perguntas relativamente digamos, ao objeto deste webinar, e cumprimento obviamente todas as pessoas que me estão a ouvir e que nos estão a ouvir, a primeira pergunta foi de facto saber como é que o sistema de promoção e proteção está a lidar com estes tempos novos. E são de facto tempos novos. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu nasci em 63 e nunca pensei sinceramente estar a viver isto. Lia nos livros que tinha havido gripes espanholas, pandemias durante o século XX, mas sinceramente nunca pensei viver neste momento de medo, de incerteza, que é de facto aquilo que, enfim, vai cultivando os dias. Eu acho que o sistema de promoção e proteção está a lidar o melhor que pode e sabe, numa altura em que o próprio país, deixem-me dizer, aqui e ali também está algo ingovernável, como é que não poderia ter dificuldades o sistema de promoção e proteção? Eu vivi o sistema de promoção e proteção antes de 2001 das leis, vivi o sistema de promoção e proteção depois da implementação das duas leis primas, em 2001, quando entraram em vigor, mas acredito que este de facto é um mundo novo. Os especialistas alertam-nos de que o prolongamento deste confinamento, aliado à incerteza do momento, está de facto a ser causadora de imensa ansiedade. São as nossas rotinas que se alteram, é o nosso próprio estilo de vida que se altera. Acredito que se vai agravar e prolongar o sofrimento psicológico dos adultos, logo, obviamente, também das crianças que vivem com esses mesmos adultos. É preciso aceitar, dizem os psicólogos, de que não se está bem. Ora, nós andamos a alterar rotinas, estamos a tentar recuperá-las há quase um ano, e o ser humano, dizem, adapta-se por natureza às circunstâncias, mas só o faz porque de facto conhece a realidade. Ora, uma das enormes dificuldades que nós todos temos com isto é que conhecemos muito pouco desta realidade, não sabemos o que aí vem e não sabemos exatamente quanto tempo isto vai durar. E, portanto, a minha palavra também de esperança e de alento é para todos os trabalhadores da infância. Eu também o sou. Represento aqui a justiça dos tribunais, a justiça do SES, que forma magistrados, tribunais que nunca estiveram parados. É a altura de também tudo isto impor um novo paradigma na própria aplicação da lei, que haja criatividade. Todos nós nos temos que ajustar a esta realidade atual e a criatividade na busca das soluções é agora, direi, essencial.
Contudo, é importante termos assentes de que a situação de perigo para as nossas crianças, as portuguesas, ou pelo menos aquelas que se encontram em território nacional, determina que os processos continuaram todos a ser tramitados, não havendo margem para a suspensão ou a interrupção de prazos, atos ou diligências com especial premência nas situações em que não foi ainda aplicada a medida ou tendo sido a mesma a executar em meio natural de vida, particularmente quando subjacente ao perigo estiver em situações de violência doméstica, de abusos físicos, de maus tratos ou de negligência médica. Sei que os tribunais não estiveram parados, sei que as comissões não estiveram paradas, preocupa-me e até me indignou um pouco no início de janeiro, quando deste segundo confinamento, quando o senhor primeiro-ministro deste país veio dar quase uma ordem às comissões, a partir de agora não vão encerrar, como se elas alguma vez tivessem estado encerradas. Pelo menos o importante foi talvez dar o enfoque de que as comissões são comunidade, portanto todas as representatividades nas comissões têm que estar alertas e acordadas para tudo isto. E portanto a minha primeira mensagem, Rui, para não prolongar, é de facto de esperança, de pensar de que, como diz José Gomes Ferreira, é privilégio de quem ama ouvir violinos até na lama. Apesar de sentirmos que o terreno é movediço, de não sabermos exatamente o que vai ser o amanhã, é preciso partirmos destas duas citações que fui buscar para preparar esta minha intervenção. A primeira, a de José Tolentino de Mendonça, que já durante a pandemia escreveu: no itinerário de um país, cada geração é chamada a viver tempos bons e maus, épocas de fortuna, infelizmente também de infortúnio, horas de calmaria e de travessia borrascosas. Ora, o importante a salvaguardar é que, como comunidade, nos encontremos unidos em torno da atualização dos valores humanos essenciais e capazes de lutar por eles. Sabemos que os estados de emergência, os estados de calamidade foram sucessivamente determinados em termos jurídicos, levou à restrição de direitos. Contudo, há mínimos éticos que não podem, não poderão, nem nunca poderão ser atingidos. E aí parto para a minha Alice no País das Maravilhas, para o meu Lewis Carroll, que mais ou menos a meio da trama diz-nos, e Alice pergunta: diz-me por favor, como é que eu posso sair daqui? E o gato, aquele eterno gato que nos vai acompanhar sempre, responde: isso depende em grande parte de para onde tu gostavas de ir. E, portanto, estejamos todos atentos àquilo relativamente à qual não podemos, de alguma forma, condescender. Há momentos e há prazos e há práticas que não podemos de facto pôr de parte, mesmo que seja por razões da saúde pública. Rui, esta é, digamos, para abrir as hostilidades. Eu há pouco disse que depois aos Oscars parece mais os Jogos Sem Fronteiras, só falta darmos aqui a votação a cada uma das interpretações. Bem, eu também vou fazer um ligeiro comentário. Eu acho que é o que o Paulo estava a dizer, ninguém estava preparado para isto. Eu lembro perfeitamente do dia 13 de março, quando disseram que isto ia tudo fechar, ia confinar. De repente pensei assim, o que é que nós fazemos com isto tudo? E ficámos todos assustadíssimos, o que é que vai acontecer? E há aqui uma questão que eu gostava de dar muita nota, que é, todos já tocaram, que é muito importante, que é, este foi aquele momento em que se confunde aquilo que é a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional, não é? Eu sou profissional há muitos anos dos sistemas, tenho uma família com 4 filhos e, portanto, estou simultaneamente no papel de cuidar das outras crianças e cuidar dos meus filhos, não é? Cuidar das outras famílias e cuidar da minha família. Isto é uma integração muito difícil e, sobretudo, com o desconhecimento e a incerteza que graça. Dia 13 de março foi um dia muito difícil. Nós fizemos uma reunião, juntámos as pessoas todas e dissemos assim: nunca o sistema precisou tanto de nós como agora. Ou seja, nunca as crianças precisaram tanto de nós como agora. Porque vamos ter um apagão, não é? Porque, e nós não podemos permitir que estas crianças fiquem sem um fio condutor àquilo que é a sua condição. E, portanto, nós temos que garantir a exigência máxima, agora até mais do que nunca. Mas, por outro lado, temos de nos salvaguardar a nós. Não é? Portanto, é uma equação muito complexa. E, portanto, o repto foi neste sentido. Vamos encontrar soluções criativas que permitam salvaguardar estas duas dimensões e com total liberdade. E, portanto, e é uma coisa que eu tenho que salientar, é que globalmente o nível de compromisso das pessoas foi brutal. Não é?
Nós trabalhamos, só para ter ideia, nós a semana passada estávamos com 15 casos de acolhimento com Covid e com 74 colaboradores com Covid ou em quarentena. O que é muito difícil na gestão das pessoas que, além da vida profissional, têm vida familiar, não perderam o compromisso. Nós tivemos pessoas a trabalhar durante 14 dias seguidos, não é? Por proposta deles próprios, por compromisso com estas crianças, e, portanto, o sentimento que eu tenho é que desde 13 de março estamos todos a trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso acho que é inequívoco. Estamos todos cansados, estamos todos em pré-burnout. Acho que no final disto vamos ter aqui escapes de descompressão, porque estamos num tempo de tensão que não nos permite sequer aliviar isso, e, portanto, estamos preocupados com a sobrevivência das crianças, o bem-estar das crianças. Teremos tempo depois para encontrar esta solução. Agora, eu acho que esta questão é decisiva e eu acho que vem pôr a nu esta pandemia fragilidades que já existiam, estruturais, não é? E uma para mim clara, e tenho que... A minha grande preocupação foram duas, dentre todas, que era as casas de acolhimento, porque como é que nós vamos garantir o funcionamento das casas de acolhimento, sendo que os cuidadores também têm as suas famílias, os seus filhos, e conciliar isto é muito difícil. Pensava eu que os miúdos, sobretudo nós, basicamente, a maior parte dos nossos casos são adolescentes, que iam trepar as paredes e saltar pela janela, não iam aguentar. Foi uma surpresa, tiveram muito para além das melhores expectativas que eu tinha. O compromisso das crianças também, uns com os outros e com as casas, foi muito para além do que era esperado. E outra preocupação era a questão das famílias, porque não há dúvida nenhuma se a escola é um elevador social, se a escola presencial não é elevador social. E há uma diferença total. Eu tenho 4 filhos e vejo-me aflito para conseguir acompanhar as necessidades educativas que eles têm. E tem condições que a generalidade das famílias não tem. E nós sabemos que o que está em causa não é um momento de 15 dias, estamos a falar de 2 anos letivos em causa, que vai ter consequências brutais para estas crianças. E, portanto, compete-nos a nós gerar soluções criativas. E, portanto, foi isso que tentámos fazer. Nós tivemos desde levar fotocópias a casa, porque não havia computadores para eles poderem levar as cópias à escola. Tivemos situações em que não havia comida, mas nós íamos à escola buscar a comida e levávamos às famílias. Ou seja, houve uma altura que éramos quase mais o Uber do que propriamente o serviço de intervenção técnica que costumávamos fazer para responder às necessidades básicas destas famílias e destas crianças. Uma coisa que nós fizemos foi as casas de acolhimento muito cheias. O ambiente é muito difícil por estarem fechados, todas as crianças em casa era um ambiente altamente saturado. Uma preocupação grande que nós tivemos foi aquelas crianças que tinham contexto familiar previsto de reunificação familiar, precipitaram-nos estas situações, em articulações com as entidades gestoras, naturalmente, e com um acompanhamento massivo em casa, em muitas circunstâncias diário, ou seja, transferindo a intervenção do contexto residencial para o contexto familiar. Ora, esta era uma grande preocupação que estruturalmente já existia. No fundo, como eu digo há muito tempo, as nossas leis estão muito à frente da realidade e daquilo que é a intervenção, são muito melhores as nossas leis. E as nossas leis já falam que a desinstitucionalização é o objetivo, não é? E que as medidas de colocação são uma situação absolutamente excepcional e situação de perigo transitoriamente, que a intervenção tem que ser feita em contexto familiar e em contexto comunitário. Nós sabemos que na prática não é isso que acontece globalmente no sistema, mas eu acho que a questão pandémica veio trazer e ainda por mais a necessidade de fazer esse caminho e trouxe muitos contextos em que isso aconteceu. Eu vou só ilustrar 2, para depois darmos continuidade. Nós tínhamos acabado de lançar a nossa campanha de acolhimento familiar. Tínhamos 20 famílias motivadas para serem avaliadas quando fecha isto tudo. E o nosso primeiro pensamento foi, não há condições neste momento para estar a fazer este trabalho. Mas fizemos uma reflexão e dissemos, não, mais que nunca estas crianças precisam de um contexto familiar. Então desafiámos as famílias, apesar do contexto pandémico, para continuarem o processo avaliativo. E todas as famílias responderam positivamente. E, portanto, as famílias em contexto pandémico, com os filhos em casa, tivemos de ser criativos, encontrar soluções, avançaram. Para terem ideia, no ano de contexto pandémico, neste momento temos 30 famílias de acolhimento e temos 52 em processo de avaliação. Ou seja, entre a Páscoa e o verão, teremos qualquer coisa como 80 famílias de acolhimento que nasceram no contexto pandémico. Ou seja, apesar desta dificuldade, o compromisso também das famílias, o sentido de cidadania destas famílias, não é, foi tão grande que ainda foi um fator de motivação, ou pelo menos não foi de obstaculização, a esse processo. E isto vem trazer uma reflexão profunda, que é esta desmaterialização dos contextos institucionais para os contextos familiares, que são absolutamente fundamentais. Que não é só através do acolhimento familiar, que é no trabalho de capacitação que tem de ser feito nas famílias, porque vejam, nós hoje é fácil perceber que 3 ou 4 crianças estão num contexto familiar, é difícil seguir a escola online, pela telescola, nós percebemos essa fragilidade.
Mas se formos honestos, esse fator de exclusão e discriminação já existia antes da escola de ser a telescola, porque essas dificuldades já existiam, porque não havia ambiente, se calhar, educativo, porque havia dificuldades de base, só que não estava o foco aí. E agora isso vai trazer esse foco, o que nos obriga a pensar hoje que essa questão é fundamental, como, por exemplo, outra questão que é muito efetiva. Não se trata apenas de dar computadores e internet a estas famílias, porque a maior parte destas famílias tem uma literacia digital que não lhes permite sequer adequar a essa necessidade. E, portanto, hoje em dia, alguém sem capacidade tecnológica é um analfabeto da atualidade e, portanto, esta dimensão tecnológica, esta dimensão educativa tem que estar integradas no sistema de promoção e proteção no todo. É essa a lógica do sistema e, portanto, eu acho que o que aconteceu foi, nós perante uma situação primeiro de pânico e depois de alguma racionalidade, o compromisso das pessoas foi espetacular, o compromisso dos profissionais foi espetacular nesta dificuldade de integração do contexto familiar ao contexto profissional e com criatividade encontramos as soluções possíveis e fomos detalhando e aprofundando estas soluções e, portanto, eu acho que num momento difícil para todos, o sistema respondeu e foi encontrando soluções para os problemas, nem sempre respondeu a tempo, nem sempre respondeu bem à primeira vez, mas foi aprendendo com as dificuldades e foi criando, fazendo caminho. E acho claramente que estas aprendizagens têm que ser utilizadas para aquilo que é o crescimento e desenvolvimento do sistema de promoção e proteção após este contexto. E daqui passo a palavra para a Rosário para também que coisas é que podemos aproveitar, que experiências é que podemos aproveitar para a continuidade do sistema de promoção e proteção. Obrigada, Rui. Eu gostava só de sublinhar isso que todos dissemos, mas se calhar vocês de uma forma mais assertiva, da questão da solidariedade, da resiliência e da criatividade que surgiu. Eu acho que, enquanto país, estamos de parabéns pela forma como fomos levando, principalmente no início da pandemia, que estávamos todos tão assustados e mesmo assim houve exemplos maravilhosos de solidariedade local, houve comunidades que se uniram e que conseguiram ultrapassar, isso também foi muito verificado nas comissões e foi muito referido por elas nos encontros onde estivemos virtualmente, claro está, de que houve uma relação muito mais rica, que eu acho que isso podemos levar para o futuro, que é uma relação que foi construída num momento difícil, mas que se deve manter. E depois também esta capacidade de nos focarmos no que é essencial, que é um pouco ao encontro do que tu estavas a dizer, que é a lei já previa a desinstitucionalização, já previa não sei o quê, se calhar foi preciso uma pandemia para nós avançarmos com algumas coisas que podem continuar, assim como há muitas ferramentas que foram sendo criadas e no caso da Comissão Nacional eu acho que a própria campanha e a sensibilização da sociedade em geral para que as crianças são o nosso foco, são o nosso bem maior e que proteger crianças compete a todos, eu acho que tem que continuar, não pode ficar só em termos pandémicos, mas deve ser, no fundo é pôr a lei em prática, não é? Que é toda a comunidade a envolver-se e a preocupar-se, começando em cada um de nós enquanto cidadãos e cidadãs e depois indo pelos vários patamares que estão previstos. E, portanto, eu acho que há coisas boas que devem ficar e que foram retiradas destes momentos difíceis, como a criatividade com que se conseguiu. Os portugueses, nesse aspecto, são sempre um povo muito criativo. A criatividade, o espírito de missão, o focar no essencial, o ser capaz de ir mais além. Agora, é verdade que, como dizias e bem, vamos continuando, mas com a expectativa e com a esperança, que é sempre a última a morrer, que daqui a uns dias, daqui a uns tempos nós possamos ir lá buscar o balão de oxigênio um bocadinho, porque está tudo muito desgastado, as pessoas estão muito cansadas, a sociedade está cansada e viu-se isso agora também numa fase até de incumprimento enquanto povo, da dificuldade que estávamos em cumprir novamente alguns cuidados, porque estávamos esgotados, mas nós somos um povo que, embora não governe nem se deixe governar, também quando tem momentos de grande solidariedade e de capacidade de entrega, e eu acho que é isso que temos que retirar desta pandemia. Depois, não tenho coisas, mas é para a outra pergunta, portanto, para já diria que tudo o que aprendemos foi isto que será para ficar, as coisas boas são para ficar. Desculpa, antes da Inês, só uma coisa muito breve que me esqueci de referir há pouco também, que espero tenha sido útil e continuará a ser, é que no âmbito da parentalidade e com esta preocupação da parentalidade fechada em casa, o nosso projeto Adélia, que é um projeto de parentalidade positiva, foi produzindo dicas semanais, agora já são quinzenais, com
sugestões muito concretas e muito práticas para os pais, para os cuidadores, também algumas mais direcionadas até para as crianças. Portanto, houve também esta preocupação de mantermos aqui uma chama acesa com muitos materiais, e a Comissão tem-nos no seu site, para ajudar a passar este período, que é um período tão desafiante. Inês, agora é a Inês. Muito bem. Obrigada. Posso? Sim, sim. Eu, na linha daquilo que estava a ser dito, gostava só ainda de sublinhar, porque tem havido um grande reconhecimento público da sociedade em geral, obviamente pelos profissionais da área da saúde, e também muito pelos profissionais da logística, digamos assim. E eu gostava de sublinhar que os profissionais desta área, ou voltar a sublinhar, merecem um igual reconhecimento público, porque efetivamente são gente que não parou nunca e que não desfitou daquilo que é a sua missão e o principal foco do seu trabalho. E gostava de começar a responder à pergunta pelo seu oposto, aquilo que eu espero que se perca quando passar a pandemia. E muito rapidamente vou só contar uma pequena história. Em maio, penso que terá sido nos inícios de maio, eu escrevi um pequeno texto para uma publicação brasileira exatamente sobre as questões da resposta à pandemia. E discutia um bocadinho a questão. Nós estávamos a preparar o nosso desconfinamento e, portanto, estávamos a preparar-nos para esta questão do uso massivo de máscara, etc. E eu discutia um bocadinho esta ideia, desta barreira entre nós e o outro. E, na altura, os editores da publicação entenderam que o meu texto poderia ter uma inspiração negacionista e quase porque viviam um contexto completamente diferente no Brasil, em que se estava a pretender de grande facção, não é? E dos que eram pró e dos contra às medidas de proteção, e pretenderam como que censurar o texto, mas eu depois percebi que tinha que o reescrever de alguma forma. E o texto acabou por ser publicado, mas no fundo o que discutia, e queria começar por dizer isto, eu espero que se perca esta forma de estar que entrou pelas nossas vidas e que me preocupa de sobremaneira no que às crianças e jovens diz respeito, e se calhar até talvez mais do que às crianças diz respeito, que é habituar-nos a viver fazendo uma fronteira e uma distinção muito grande entre nós, o eu e os outros, ou eu e o meu clã, não é? A minha família, que pertencemos a uma mesma coisa, e os outros que estão de fora, dos quais nós temos que nos proteger, temos que colocar barreiras físicas, como a máscara, barreiras de distanciação, e de alguma forma, este princípio da desconfiança que devemos ter em relação ao outro. Nós sabemos porque é que temos que cumprir estes princípios, mas no fundo o que eu dizia na altura, naquela publicação, era não podemos confundir o distanciamento físico com o distanciamento social, e portanto não ao distanciamento social. E penso que vai ser importante nós estarmos atentos num trabalho que teremos que fazer, e talvez sobretudo com as crianças, de fazer uma certa ressocialização no contacto com o outro, na nossa capacidade de nos darmos ao outro sem criar fronteiras, sem criar obstáculos entre nós e a nossa vontade de nos darmos ao outro e o outro na sua capacidade de nos receber. E isto parece-me que pode ter, que é profundíssimo do ponto de vista do que é a nossa vida em sociedade e como nos construímos como concidadãos numa lógica do bem comum. E, portanto, eu espero que nós consigamos esquecer, para já é muito importante algumas destas questões, mas rapidamente espero que nós consigamos nos nossos comportamentos e na nossa forma de olhar o outro esquecer estas questões. Depois, o que é que me parece importante manter como aprendizagem? Desde logo uma coisa que o Rui aqui tocou já de alguma maneira, que é não perdermos esta noção de que é possível fazer as coisas. E, portanto, afinal, o que é que acontece se nós retirarmos as crianças e jovens das casas e as reenviarmos para as famílias quando isto já está no projeto, já está a ser preparado?
E se calhar qualquer coisa que há alguns meses atrás parecia absolutamente impossível, desadequado, com um perigo imenso, nós agora percebemos é possível, podemos fazer. E, portanto, é importante que não esqueçamos esta ideia, não é? É possível fazermos coisas diferentes daquilo que sempre se fez e diferentes daquilo que é um paradigma que, por alguma razão, se foi instituindo e às vezes no qual acabámos por ficar cristalizados. É possível. Depois a questão da criatividade, que já aqui foi amplamente sublinhada. Portanto, procurarmos daqui a uns meses ter a possibilidade de esvaziar o nosso balão, não é? E de esvaziar a nossa tensão, mas conseguirmos manter a adrenalina suficiente que nos faz engendrar soluções, não é? E percebermos que podemos ser criativos, podemos ousar, podemos experimentar e que isto tem resultado. E depois, como também já referi, já aqui também foi amplamente sublinhado, a importância de trabalharmos colaborativamente. Uma casa de acolhimento não pode funcionar isoladamente, um CAFAT não pode funcionar isoladamente, uma família de acolhimento também não é uma bolha que esteja ali sozinha. Portanto, trabalharmos colaborativamente, em conjunto, pensarmos soluções conjuntamente, não termos, por muito por muito incontornável que seja até a dimensão dos serviços que representamos e das instituições onde estamos, pensarmos que não é sozinhos que conseguimos fazer melhor, e portanto essa importância do colaborativo, e não perdermos esta capacidade de estarmos em permanente interação, porque outra coisa que me parece que ficou muito vincada, às vezes, se calhar excessivamente também, tem o reverso da medalha, e o Rui falava um pouco desta... isto já existia, mas hoje está muito vincado nas nossas vidas esta perda de fronteira entre o que é a vida pessoal e o que é a vida profissional, e de permanentemente, portanto, podermos estar a fazer uma reunião e de permanentemente podermos estar com questões de trabalho. Isto tem um reverso, tem um efeito pernicioso que também não vale a pena ou não é negligenciável. Mas, e eu, a partir do Instituto da Segurança Social, não é, que, como sabem, tem uma dimensão nacional, em que muitas vezes pensar, falar com os distritos ou falar com as entidades, vamos fazer um grande evento, e esse grande evento só pode ser feito, não pode ser feito sempre, não é? Só de vez em quando, porque exige um grande esforço. E a verdade é que eu agora me vejo no meu dia-a-dia profissional permanentemente a conversar com o país inteiro, em contacto com pessoas que estão muito distanciadas territorialmente, e que conseguimos fazer um trabalho conjunto a par e passo. E eu penso que isso também é de reter. Portanto, conseguirmos disciplinar-nos mais nas fronteiras da nossa vida profissional e pessoal, porque a conciliação e as políticas sensíveis à conciliação e respeitadoras da conciliação também são muito importantes para a proteção das crianças e jovens, e isso também tem que começar por nós. Mas esta ideia de que podemos de facto trabalhar colaborativamente, a par e passo, construir, fazer um trabalho mesmo conjunto, mesmo com colegas que não estão ao nosso lado, que não são o nosso colega de secretária, e que isto é possível, é fácil, tem resultados, penso que é muito importante também não perdermos. E claro está, porque corre também do que já disse, não substituirmos o nosso trabalho ou a nossa intervenção direta por uma intervenção totalmente mediada por tecnologia, mas nunca mais deixarmos para trás as possibilidades que a intervenção mediada por tecnologia nos pode trazer. E, portanto, passarmos a integrar estas aprendizagens, estas novas formas de fazer naquilo que é o nosso cotidiano profissional. E passo a palavra para já.
Rui e todos os presentes, apesar de eu saber que os relatórios, enfim, oficiais revelarem que apenas 2% do apoio financeiro durante a primeira vaga do Covid-19 se destinou a apoiar crianças, eu quero crer que muitas destas novas respostas que aqui os 3 e os 4 estivemos a diagnosticar, que deverão permanecer para além da pandemia. Para já, este clima de tolerância zero, pensar e agir futuramente como se estivéssemos sempre em estado de emergência. Porque acredito e continuo a acreditar que proteger crianças em perigo é de facto uma tarefa de emergência e como tal deve ser encarada. Sabemos que os processos são todos urgentes, comissões de proteção, tribunais, nos tribunais pode haver procedimentos de urgência em situações de emergência, mas neste momento habituámo-nos durante estes 10 meses a perceber o que era de facto a emergência. Isto não pode ser pensado para amanhã. A criança precisa de uma resposta hoje e se calhar foi a grande lição que estes momentos de infortúnio para nós adultos nos fez chegar mais facilmente às crianças. Estamos todos muito preocupados, obviamente, com a falta de denúncias por silêncio, até por alguma falta de monitorização e de fiscalização. Os recursos humanos também, por vezes, aqui e ali escasseiam, apesar de nunca terem fechado estas entidades. Obviamente que houve muita gente doente, as famílias estavam dentro das casas, dentro da paz dos casarios ou da aparente paz dos casarios, nem sempre tudo se percebe. Mas fico muito satisfeito por saber que foram criadas estas linhas de telefone que a Rosário aqui nos fez chegar, a linha telefónica da Comissão Nacional de Crianças em Perigo, e que em 6 meses, segundo li, recebeu cerca de 470 chamadas, a maior parte com pedidos de anonimato e a denunciar situações muito graves. Fico também satisfeito por saber que está feito neste momento o alerta para a importância e a gravidade dos crimes praticados online. A divulgação dos perigos de uma internet selvagem e absolutamente fora do controle parental. Nós não sabemos o que é o Covid. As crianças, os adultos não sabem o que é o Covid, mas os adultos também não sabem o que é a internet e, sobretudo, não sabem o que é a darknet. E, portanto, os riscos do sextortion, enfim, do grooming, todos aqueles assédios sexuais de que as crianças são vítimas foram, por exemplo, durante esta pandemia, foram tratadas numa fantástica linha de internet segura que agora está gerida pela APAV. Salientar também a importância durante este tempo de pensarmos que é importante mantermos uma conexão com os outros, sejam amigos, sejam familiares. Há bocadinho a doutora Inês dizia-nos que distanciamento físico não é distanciamento social, e eu complemento. Distanciamento físico não é distanciamento social. Distanciamento social não significa necessariamente distanciamento emocional. Apontamos, portanto, a necessidade de se procurar manter algum grau de perspectiva, especialmente quanto à socialização, acreditando todos nós que as pandemias, embora possam ter alguma duração, historicamente, de facto, acabam. Estamos preocupados, obviamente, com o sofrimento das crianças por causa das mortes, e é importante, foi muito bonito ter visto a feitura de livros que explicavam à criança o que é a morte, o que é a perda, o que é uma doença, o que é uma separação de um ente querido ou, eventualmente, o medo da doença. O agravamento das condições de saúde mental pré-existentes, como é óbvio, se já estamos preocupados com o facto de termos uma saúde mental muito deficitária, neste momento o que aí vem vai ser um enorme desafio para todos nós, para a imensa atenção psicossocial que devemos dar a todas estas crianças. Outro desafio fantástico foi o saber estudar e incentivar o estudo. Minhas senhoras e meus senhores, foi tão bonito para mim, por exemplo, eu tive aqui 2 sobrinhas a estudar comigo, enfim, eu assistia àquelas aulas online e percebia, enfim, muitas vezes as suas desatenções, as suas distrações, apesar do tio lhes ir dizendo normalmente, admoestando convenientemente para estarem atentas. Eu sei que normalmente as crianças não têm muita atenção fixada durante muito tempo. E foi tão importante ver pais a estudar com filhos, ver pais a falar com filhos, porque não tinham outro remédio, apesar de saber que às vezes podiam esgotar a paciência dos pais, que estavam obviamente no trabalho online, mas também no trabalho a educar as suas crianças. Foi importante gerir as expectativas.
Foi importante criar rotinas para as crianças, foi importante promover a sua própria autonomia, e esta autonomia serve para os mais pequenos e para os maiores. Dar apoio, é importante saberem que podem contar com os pais, e também que nestes tempos de distância física podem contar com a ajuda uns dos outros, e apelar para que cada turma se ajude, não copiem, mas se ajude, e sobretudo também pedir ajuda sempre que necessário. E foi importante estas linhas, enfim, telefónicas que o mundo, que Portugal conheceu, em que teve tudo empenhado e disponível para ajudar a resolver, de facto, uma criança. Importantíssimo também dar conta deste despacho conjunto que, de facto, recente, em que foi dito, e se calhar, se não houvesse esta pandemia, não tinha havido alibi para o fazer. As CPCJs, as entidades multidisciplinares de apoio aos tribunais, devem reforçar o acompanhamento das situações já identificadas antes do encerramento das escolas, sempre que possível, através de contactos presenciais ou de visitas. Devem identificar também situações de crianças que devem voltar ao regime de ensino presencial para a sua segurança, eventualmente crianças que até em casa estejam a passar mal sob o ponto de vista nutricional. Os novos casos detectados pelas escolas que devem ser comunicados às CPCJs, os alunos que se encontram em risco de abandono escolar, devendo a CPCJ encetar procedimentos necessários para que os alunos possam transitar de forma pacífica para o regime presencial quando isso for de facto possível. As escolas devem fazer um reporte semanal. Isto foi importante, está escrito, e sempre que se justifica às CPCJs das situações de risco, já não só de perigo, mas de risco, que é aquilo em que o perigo aquilo que começa por ser risco vai acabar ou não no perigo, se todos nós formos capazes de o evitar. A necessidade de acompanhar conjuntamente a situação de um aluno concreto, a identificação semanal dos alunos com os quais não for possível estabelecer qualquer contacto, a ideia de que há alguém, alguma criança que pode estar de facto sozinha a precisar de ajuda. E também foi importante ter ficado escrito que sempre que a ausência não seja devidamente justificada pelos encarregados de educação, isso é comunicado à CPCJ, que vai acionar os procedimentos adequados. Portanto, só para terminar, isto é uma governação integrada. Foi importante, já agora, na acha dos tribunais, ter dado a perceber, apesar de ter havido decisões contrárias a isto, que continua, minhas senhoras e meus senhores, a caber às CPCJs e aos tribunais, nos termos da lei, artigos 36, número 5 da Constituição e artigo 58, alineado à Lei de Proteção, compete a estas duas entidades decidir se os convívios no interior e no exterior se mantêm ou não nesta fase de estado de emergência. Falo dos acolhimentos residenciais e dos acolhimentos familiares, decisão essa que obviamente não é discricionária, mas obedece ao superior interesse da criança. E, portanto, estas restrições têm que ser ponderadas pelas CPCJs, têm que ser ponderadas pelos tribunais, obviamente eivados também nos vários, enfim, nos pareceres da saúde pública, mas não há outra entidade em Portugal capaz de fazer estas restrições. Também foi muito importante, e termino e calo-me, ter visto ter aproveitado e ter visto a sociedade civil unir-se em prol das nossas crianças. A ideia de que são novas respostas, toda a ajuda é pouca, ninguém se deve sentir ultrapassado, tudo se complementa e completa, ninguém substitui ninguém, quantos mais recursos melhores. Estou a pensar em novas respostas, como uma que eu tenho acompanhado, a Ajuda a Ajudar, que tem feito imenso relativamente também à possível prevenção de situações de perigo. Mas, sobretudo, Rui, eu fico muito, muito, muito satisfeito por ter visto, se calhar, os nossos progenitores, os nossos cuidadores, a dar um tempo mais eficaz, não sei se é mais eficaz, mas pelo menos mais tempo junto das crianças, ouvindo-as e interagindo de forma muito mais hábil com elas. Muito bem, Paulo, eu vou aproveitar uma coisa que disseste que eu acho que é central, que é este sentido de urgência da pandemia, devia ser o sentido de urgência de um sistema de promoção e proteção.
Eu acho que esta aprendizagem tem que ser retirada. Eu vou dar um exemplo, que é um tema muito caro e que muitas pessoas que estão aqui, que eu já percebi, que são pessoas que trabalham nessa área, é muito relevante. Nós temos, como eu já disse lá atrás, nós temos uma lei muito à frente daquilo que é a nossa realidade. E um exemplo concreto é o acolhimento residencial. Nós sabemos há anos, está mais do que estudado, temos um benchmarking, temos tudo. O acolhimento residencial é uma resposta, em algumas situações fará sentido, mas na generalidade das situações não. O que é que acontece na prática? E a pandemia veio para isso muito a nu, que é, a partir do momento que uma criança vai para a medida de acolhimento, a partir de colocação, se tiver uma situação de perigo e não puder estar em contexto familiar. E é a última das soluções, tem que esgotar todas as outras intervenções. Qual é que é a nossa percepção? É que não houve muitas outras intervenções, ou seja, há sinalizado, a coisa agrava-se e há feito o acolhimento. E há toda uma intervenção de capacitação parental e familiar que de facto não é feita. Isto também tem muito a ver com o nosso sistema social, ainda ser muito assistencial e caritativo, e portanto pensa-se mais nas questões funcionais e nas questões emocionais e mais substantivas da capacitação parental. Ora, a criança é acolhida porque está em perigo. O objetivo do acolhimento é garantir que a criança não está em perigo. Mas o objetivo da casa de acolhimento não é que a criança viva na casa de acolhimento. É que as equipas que trabalham com a família removam o fator de perigo para que a criança deixe de estar em medida de colocação para voltar ao contexto familiar e para a intervenção ser em contexto familiar. Mas na prática o que acontece na generalidade das situações? A criança está acolhida, como há muitas situações, está protegida, deixou de ser o centro da preocupação e passa-se para outra. E temos crianças a viver 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos em instituição, o que é altamente danoso. Nós já temos esta experiência e está há muito tempo que era falado. E como há pouco a Inês disse, e depois a Inês também disse, que é, nós percebemos muitas destas crianças, num contexto pandémico, conseguimos que fossem para casa, acompanhámos em casa e estavam bem em casa. O que nos faz pensar é quantas crianças das 7 mil que nós temos em casas de acolhimento, se houvesse um trabalho com as famílias e fossem acompanhadas das famílias, não precisavam estar em acolhimento residencial. Eu, da minha percepção, tenho a sensação que é um número absolutamente significativo. Mas se isto é verdade, há uma nova realidade com a qual nós estamos a lidar, que é com o acolhimento familiar. Nós, basicamente, estamos a acolher crianças muito pequeninas, particularmente muitos bebés, diretamente da maternidade. E o tempo de urgência desta criança é absoluto. Ora, a criança não pode estar 1 ano, 2 anos de uma família de acolhimento à espera que se trabalhe a família. Não, isto é um sentido de urgência que está na lei. Porque a lei diz que ao fim do mês tem que haver um projeto de promoção e proteção. Ao fim do mês. Feito pela entidade gestora, seja a comissão, seja a IEMAT. Isto está na lei há 1 ano e meio. Mas não é feito. Não é? E a criança, se está em acolhimento familiar e não é feito um trabalho intensivo com a família da biológica, e se não se encontra pontos de encontro familiar para garantir a supervisão de convívios com a família de origem, quanto mais tempo está acolhido, mais está a deslaçar da família biológica e estamos a inventar um problema. Portanto, nós temos que aprender com os erros que cometemos no acolhimento residencial para não os cometer no acolhimento familiar. E, portanto, isto implica o quê? Nós sabemos que temos recursos limitados, mas, na minha opinião, está no sítio errado. Estão nas medidas de locação e estão no fim da linha. E o que nós temos de fazer é desmantelar, não é, as respostas residenciais e institucionais que sabemos que não são benéficas para as crianças, ajustando-se e especializando-se para aqueles que é efetivamente necessário e ir realocando os recursos na linha da capacitação parental, no contexto familiar, não é? Que é muito mais protetivo para as crianças e muito mais protetivo para os cuidadores, não é? Nós, quando foi esta questão pandémica, é o exemplo que eu queria dar de uma situação que nós tivemos. Nós tínhamos vários cuidadores que tinham filhos e tinham cuidado dos filhos e tinham alternativas. Mas, depois, tinham um problema de compromisso que tinham com a criança e com os casos de acolhimento. E fizemos uma proposta que foi até 42 crianças, em que houve cuidadores, isto foi articulado com a entidade gestora, com os tribunais, validámos a idoneidade destas profissionais e foram, durante um período de 2 meses e tal, que foi o tempo de confinamento, para contexto de um cuidador. Ou seja, os cuidadores acolheram a cargo uma criança validado pelo tribunal em articulação diária com a equipa técnica que garantia a articulação com a família de origem. E o que nós percebemos é que, se calhar temos crianças que estavam em contexto residencial e que só viam os pais de 15 em 15 dias ou uma vez por semana, e com estas novas tecnologias e com este tipo de dinâmica, tinham contato diário com os pais. Não é? E o que é que aconteceu? Muitas destas crianças com problemas psicoafetivos graves, com miúdos com problemas de comportamento, num contexto destes, foi altamente organizador. Nós tínhamos miúdos que a escola era um grande problema e que num contexto familiar, com alguém que estava sentado ao lado, tinha disponibilidade para ouvir, tinha disponibilidade para ajudar, teve outro resultado. Nós imaginamos o que é casas de acolhimento que têm 30 crianças,
estarem 30 crianças em simultâneo a ter aulas online, não é? Isto é irreal, não é? Eu tenho 4 filhos e é dificílimo, porque depois tenho que fazer para um dia para o outro 15 exercícios de matemática do 8º ano que são difíceis, não é? Eu por acaso tenho engenharia e sei, mas a maior parte dos pais se calhar não tem conhecimentos matemáticos para ajudar isso e, portanto, o que eu acho é, nós temos que aproveitar também essas dificuldades para este sentido de emergência que o Paulo fala, para, de uma vez por todas, operacionalizar aquilo que bem está bem escrito nas leis. Porque a lei de promoção e proteção que nós temos é muito boa, não é? Aliás, o Dr. Leandro, foi uma coisa que eu aprendi com ele, como eu sou sempre muito crítico do sistema, havia uma coisa que ele me dizia sempre, que era: "Ó Rui, faz bem criticar, mas não critica o sistema. Critica as dificuldades, mas no sentido de corrigir o sistema." E essa é uma aprendizagem, que é, eu sou muito crítico de ineficácias do sistema, mas nós temos um sistema legal muito interessante. Tem é que ser operacionalizado. E em 2015 tivemos alterações muito significativas, veio fazer um acrescento de qualidade ao sistema, mas que não foi operacionalizado. E agora tivemos alterações regulamentares do acolhimento residencial do acolhimento familiar há 14 ou 15 meses, mas não estão a ser operacionalizados. E, portanto, eu acho que é isso que se trata, que é este sentido de urgência, perceber que o recurso de uma medida de colocação é caríssimo, é altamente, gasta imensos recursos e não tem interesse nem para os cuidadores, porque têm de trabalhar por turnos, impacta a sua vida familiar, nem para as crianças. Portanto, nós temos que reduzir essas respostas àquelas efetivamente necessárias, especializando-nos e capacitando e dando condições para ter um bom trabalho, e temos que arrocar os recursos àqueles que são os contextos familiares, ajudando as famílias a serem mais capazes no exercício da sua parentalidade e ter o acolhimento familiar como alternativa à medida de colocação. Isto não é segredo nenhum, isto foi o que os países quase todos fizeram. A Irlanda fez isto em 10 anos e, portanto, nós, é este caminho que temos de fazer e este sentido de urgência tem que ser imperativo. Eu acho que nós imprimimos agora este movimento e acho que temos que acelerar, que é, se uma criança está numa casa de acolhimento, a equipa que faz a gestão desse processo tem que definir quais são os fatores de perigo, como é que se remove e em que tempo, para que a criança possa voltar ao seu contexto normativo e familiar. Não é permitir que a criança esteja lá sem tempo, porque vai deslaçando com a família, não é? É o que eu digo, uma criança recém-nascida que está afastada da mãe, não é? Se está durante um ano, mesmo que a gente faça um contacto ou 2 por semana com esta mãe, vai deslaçando. O que ganha na capacitação da mãe perde no deslaçar da relação emocional. E, portanto, tem que haver um sentido de urgência muito grande, porque o tempo destas crianças é muito, muito, muito escasso. E sem estilo lá atrás, eu acho que isto agora vem para nu. E, para terminar, esta questão da escola, para mim, é muito decisiva, que é a única ferramenta e a única forma temos para estes miúdos saírem de um contexto de exclusão social. A mobilidade social tem que ser na escola, mas a escola não pode ser apenas ensinar. A escola tem que ser um sentido mais amplo da coisa. E eu acho que a escola também não pode estar sozinha. Acho que o sistema de promoção e proteção e a escola têm que ser 2 pedais da mesma bicicleta. Porque é esse o contexto em que se deve fazer promoção e proteção. Por exemplo, na Dinamarca, o sistema de promoção e proteção está nas comunidades educativas. Não é? Porque não é a escola morada, é a comunidade educativa em que todos participam no contexto e as questões de educação, as questões da saúde, as questões de saúde mental, da proteção estão integradas na comunidade. Porque cá está, todos nós sabemos que é preciso uma aldeia para proteger uma criança, mas depois nós não temos uma aldeia, nós temos várias ilhas que muitas vezes não estão integradas. Portanto, este sentido que a Inês falou da colaboração, da participação, da partilha, são grandes aprendizagens. E depois há outra questão que há bocado também disseram que eu acho que é muito relevante, que é, nós às vezes somos todos muito puristas. Por exemplo, para avaliar uma família são precisas 8 sessões, têm que ser presenciais, têm que ser... Ora, nós agora com isto percebemos o quê? Conseguimos fazer de uma forma muito mais simples, com os mesmos resultados. E nós às vezes rigidificamos. Por exemplo, as visitas dos pontos de encontro familiar. O setting tem que ser um contexto dentro, tudo muito bem fundamentado tecnicamente. Agora não é possível porque tinha que ser espaços livres. Ok, começámos a fazer nos parques, começámos a fazer nos jardins e resultou muito bem. Portanto, nós não podemos ficar presos àquilo que é nosso modus operandi. Temos que aprender que é a urgência, como é que nós, perante a urgência da criança, com os recursos que temos, conseguimos responder a isso. E temos que ter essa criatividade e essa liberdade e essa exigência. E passo para a Rosário, no fundo, para o que é que nós vamos levar desta pandemia, o que é que podemos aproveitar e que impacto é que isto vai ter para o futuro. Obrigada, Rui. Eu concordo inteiramente com o que todos disseram. De facto, eu acho que o sentido de urgência tem mesmo, ou de emergência, tem que ser mesmo continuado para lá da pandemia. A infância passa num instante e não se vai repetir e, portanto, aquilo que fizermos ou não fizermos por aquela criança no tempo da criança será decisivo para o seu futuro e, por isso, acho que esta emergência tem que estar presente. Em relação aos desafios, e sendo agora mais telegráfica, porque já percebi que o tempo vai voando, em relação aos impactos, aos principais desafios desta pandemia, eu diria
que são as consequências do agravamento das questões de saúde mental, que sempre foram frágeis e que vão ficar mais afetadas, e também esta questão do retomar a educação de outra forma, e a educação neste espaço de aprendizagem também da socialização, dos valores, de voltar a ensinar a partilha, a solidariedade, a proximidade, que foram coisas que andámos agora nas escolas a dizer que não se podia fazer. Portanto, é o desafio o impacto deste isolamento, tentar também daí fazer uma grande oportunidade e uma oportunidade de podermos renascer enquanto povo e enquanto sociedade, aproveitando as coisas boas e ficando no essencial. Depois também só referir, há pouco esqueci-me, de facto a pandemia trouxe-nos aqui o enorme desafio de termos que aprender à força a literacia digital, não é? De repente nós hoje em dia somos uns prós em qualquer tipo de plataforma, não é? Eu já conheço então depois as plataformas do Conselho da Europa, eu conheço para aí umas 10 plataformas diferentes, desde Blue Jeans, que até acho que é assim o nome mais virado à ganga, mas pronto, é uma das plataformas do Conselho da Europa, ou Kudo, ou estas todas onde nós andamos, e a verdade é que aprendemos, mesmo aquelas pessoas que nem mal sabiam ligar o computador, neste momento já se comunicam. Portanto, isto foi uma boa coisa que acho que é bom utilizar, como dizia a Inês e muito bem, para enquanto ferramenta de ajuda, mas não cair na asneira de achar que substitui o presencial, porque o presencial não é substituível, porque o afeto, o contacto é muito importante não perder. E por isso, grandes desafios, tentar ultrapassar ou encontrar respostas para as questões da saúde mental e desta ansiedade que se gerou e deste medo, e temos famílias e crianças germofóbicas, com medo de sair à rua, e temos que ultrapassar isso, que isso não se ultrapassa de um dia para o outro. Também uma educação que tem que chegar a todos outra vez, porque a educação à distância aumenta as distâncias e aumenta as desigualdades, mas é possível neste momento e nós compreendemos, mas possa voltar a ser uma educação grande. E depois esta oportunidade de nos fazer reinventar os valores, não é? Porque ao passarmos por uma fase tão difícil, alguns tivemos que pôr de parte porque o valor mais alto era a saúde e a salvação, e era o bem maior, mas não perder e até antes, pelo contrário, reforçar estes valores que foram surgindo, da solidariedade, do trabalho em equipa, da colaboração, da partilha, do contacto. Eu acho que no que respeita às crianças, elas aprendem com uma facilidade enorme, nós já sabemos disso, então na parte digital elas dão-nos cartas, elas já vêm com os dedos mais crescidos para poder mexer melhor nas teclas e já nos dão cartas nisso, mas é esta preocupação com as crianças tentarmos contrariar esta enorme dependência do contacto via ecrã, porque aquilo que temos percebido na prática, e naturalmente que a pandemia assim o exige, mas já estava um pouco e agora está mais, não é? As crianças, eu vou contar aqui um exemplo muito curioso que se passou comigo. A minha filha dizia-me, a minha filha tem 16 anos, também tenho 3 filhos, mas como já são crescidos já não estou nessa dificuldade da gestão da educação, portanto só a 16 é que está a ter aulas online, os outros já trabalham, mas ela dizia: mamãe, não sabes que nós somos a geração que facilmente encomendamos online, mas não conseguimos pedir um copo de água num café, temos muita dificuldade em olhar para o senhor e pedir um copo de água. E no outro dia, com este exemplo termino, tive uma reunião aqui com uma jovem e ela dizia-me, estávamos a comentar isto, e ela dizia-me, de facto eu tive 15 minutos à porta do prédio a procurar na internet qual era o andar e nunca me lembrei de perguntar a alguém qual era o andar da comissão. Isto para dizer que esta geração mais nova perdeu muito daquilo, porque não sabe viver sem o seu ecrã, sem o telemóvel e mesmo nós adultos já achamos impensável combinar um encontro, quando havia possibilidade de haver encontro, não é verdade? Mas combinar uma coisa sem ter um ecrã, porque quando perdemos a bateria ficamos perdidos para sempre. Portanto, há aqui também que nos reinventar, aproveitar as tecnologias e aquilo tudo que aprendemos para continuar, mas não esquecer e não substituir o virtual pelo presencial. E com isto, termino e obrigado. Muito bem, Rosário. Inês? Obrigada. Eu vou tentar ser sintética para ver se ainda conseguimos ter aqui um bocadinho de feedback por parte de quem nos está a acompanhar. E dizendo que acompanho tudo o que já aqui foi dito e que me vou centrar a pensar a questão dos desafios de um ponto de vista mais estrutural, exatamente no para além da pandemia e aquilo que fica para o sistema. Desde logo, vou sublinhar um aspecto que aqui já foi tocado, que
que me parece que é um grande desafio. E, aliás, estamos numa fase também de implementação de mudanças estruturais no sistema e, portanto, desse ponto de vista, é uma fase boa para estes debates e para partilharmos reflexão e visões sobre esta matéria. Desde logo esta ideia da visão integrada do sistema como um todo, não é? Desde a forma como nós encaramos as crianças de uma forma geral nas nossas sociedades, às questões da educação e depois à forma como organizamos um sistema de promoção e proteção. E eu dirijo o Departamento de Desenvolvimento Social, portanto vejo sempre as coisas muito nesta integração mais macro, pensando também que muito da justeza e da bondade das sociedades em que nós vivemos depende da qualidade de contextos que nós oferecemos às nossas crianças e, portanto, e dos adultos que se tornarão e do tipo de preocupações e de valores que terão quando estiver a seu cargo o governo do nosso país, digamos assim. E por isso é absolutamente estratégico pensar nisto e pensar isto de uma forma integrada. E pensar exatamente que o principal, ou procurar dar corpo a esta preocupação que já existe, como já aqui foi dito, no nosso quadro legal. É o corpo principal de desenvolvimento, de promoção e de proteção das crianças é a comunidade. A comunidade como um todo tem que ser agente dessa promoção e desse desenvolvimento. E, portanto, tem que haver um grande investimento em tudo o que sejam respostas de apoio à parentalidade, de apoio ao desenvolvimento da criança, e isto passa, como já aqui referi, por termos efetivas políticas de conciliação que permitam aos pais conseguirem ser pais, por termos também bons sistemas que ajudam os pais também a aprenderem a ser pais, porque muitas vezes também se naturalizam estas aprendizagens e isto socialmente é muitas vezes encarado como se naturalmente todos nós soubéssemos como se exercem estas responsabilidades. E temos que pensar que as nossas sociedades, que são as tais sociedades complexas, modificaram também muito a forma como se reproduzem as suas aprendizagens. E aquilo que há umas gerações atrás naturalmente era passado de pais para filhos, de tias para sobrinhas, de avós para netos. Estas aprendizagens do que é ser-se enquanto pessoa, enquanto cidadão deste coletivo, enquanto pai, enquanto mãe, estas formas de aprendizagem e de socialização rarefazem-se e estão muito rarefeitas nas nossas sociedades, precisamente porque são sociedades complexas. Então nós temos que pensar que as respostas que criamos também devem ser respostas que vão ao encontro desta necessidade e que não esperam pela disrupção, pela crise, pelo problema, para depois montarem uma resposta que até se quisermos ver isto do ponto de vista estritamente economicista, acaba por ser muito mais cara, muito mais onerosa para a nossa sociedade. E, portanto, este grande enfoque na comunidade, nas respostas comunitárias e em políticas a 360 graus que, no fundo, criam ambientes e oportunidades e formas de estar na nossa sociedade que sejam promotoras do desenvolvimento e da proteção das nossas crianças. Depois nós termos aqui também um sistema que não perde de vista a multiplicidade de graus e em cada grau da promoção e proteção a multiplicidade de opções e que não olha, que não insiste numa visão às vezes mais tradicionalista, institucionalizadora, asilar, ainda muito herdeira de tradições do passado, que importa renovar e importa contrariar. E, portanto, pensarmos que temos aqui várias possibilidades que a própria lei abre e que as devemos mobilizar e que devemos ter, e quem está nos serviços e os técnicos que todos os dias trabalham nisto têm esta responsabilidade de zelar porque todas as possibilidades de intervenção são postas em marcha e são efetivas possibilidades. Não é como os anos todos que o acolhimento familiar, por exemplo, existiu formalmente, mas que na prática não por razões várias, não vamos agora aqui discutir isto, mas não foi efetivamente investido, implementado, e portanto avançarmos para encararmos a multiplicidade, mesmo que isto às vezes nas nossas rotinas profissionais
destabiliza um bocadinho, nos desarruma um bocadinho a vida, nos obriga a ter esta elasticidade e a não ter aquela prática mecânica todos os dias. Mas isto também vai reverter também para o nosso estímulo profissional. E neste âmbito também me parece, como já aqui foi dito, que as questões do acolhimento residencial e do acolhimento residencial especializado devem ser não descartadas, mas encaradas na sua especificidade e como sendo respostas que estão vocacionadas para uma franja e não como sendo a resposta padrão. E aqui também é preciso nós termos a franqueza de dizermos e de assumirmos que, à partida, uma criança e um jovem que vai parar a uma situação, a uma medida de acolhimento, uma medida de colocação ou de acolhimento residencial, se isso aconteceu à partida, é porque na sua trajetória aconteceram problemas, aconteceram fatores, eventos críticos negativos. E o mais provável é que esses eventos críticos, esses problemas, tenham tido um impacto naquilo que é a sua vida, naquilo que é o seu desenvolvimento, naquilo que é a sua estrutura emocional, naquilo que são as suas afetividades, a sua forma de se relacionar com o mundo. E, portanto, se nós vamos considerar que todos os jovens que têm este tipo de perturbação, digamos assim, precisam de uma abordagem clínica, de uma abordagem psiquiatralizada, nós vamos estar a produzir uma sociedade que primeiro maltratou e depois volta a maltratar porque aquilo que tem para oferecer ao jovem é enfiá-lo numa resposta que é quase paramédica ou quase clínica e que desemboca num não futuro, digamos assim, ou numa não perspectiva. E, portanto, sem descartar a ajuda especializada e a intervenção especializada que devemos ter no sistema, temos que a pensar como absolutamente dirigida a uma franja e aquilo que tem que acontecer, e este aspecto eu gostava também, talvez o último que eu gostava de reforçar como desafio, em mente que a intervenção neste âmbito tem que ser uma intervenção cada vez mais especializada. Eu vou explicar o que é que eu quero dizer com isto. Eu, quando digo especializada, não quero dizer que quem trabalha em infância e juventude devam ser profissionais que só olham para aquele quadradinho, não é que só pensam na infância e juventude, ultra especialistas numa coisinha qualquer e que só que sabem tudo sobre uma pequena coisa, mas só sabem sobre uma pequena coisa. Eu costumo dizer aqui muitas vezes, de forma não muito original, para as minhas colegas do Departamento de Desenvolvimento Social, é que quem só faz isto, quem só trabalha para os serviços da Segurança Social não faz isto bem. E, portanto, nós para fazermos isto, e na infância e juventude isto é verdade como nas outras áreas, nós para fazermos isto bem temos que ser profissionais com muita evidência, temos que conhecer, temos que ter uma mente aberta, temos que conversar com os outros, temos que ter cultura, e o que temos que ter é uma prática, quando eu digo especializada, é uma prática profissional muito assente em modelos de intervenção, em instrumentos de intervenção que nós dominamos e que sabemos utilizar quando precisamos de utilizar. E, portanto, que não é uma prática pautada nem pelo bom senso, nem pela boa vontade, nem faço para estes miúdos aquilo que eu faço para os meus filhos e, portanto, aquilo que eu introduzo aqui é o meu padrão moral, digamos assim, pessoal, profissionalizada neste sentido. Para isto, nós temos que ser muito exigentes connosco próprios, temos que ser muito exigentes com os serviços, mas temos também que saber exigir equipas cada vez mais robustas do ponto de vista da formação, mas também do ponto de vista da sua dimensão, que possam ser apoiadas com supervisão de qualidade, que possam ser também, ter sempre formação ao longo da sua vida profissional, exatamente para terem contacto e saberem fazer um uso rigoroso dos instrumentos de apoio à intervenção e que saibam dar lugar à participação e à voz dos jovens nos seus próprios processos de aprendizagem, de desenvolvimento e de promoção. Havia muito mais a dizer, mas vou passar a palavra.
Muito bem, Inês. Paulo, peço que temos que agora tentar ser mais... Eu sei, completamente... Uma última ronda para a despedida, está bem? Completamente rápido. Desafios. Ouvindo a Rosário, ouvindo a Maria Inês, eu diria, como diria o meu querido amigo Padre António Vaz Pinto, e que assim seja. E que de facto isso seja de facto assim. E por isso, porque eu sei que o tempo urge, vou-me fixar apenas num ponto. Desafio. Vamos esperar todos, se calhar, de uma forma mais preocupada, que o número de crianças e adolescentes em risco de separação ou que necessitem de cuidados alternativos possa vir a aumentar. É a altura ideal para incentivarmos aquilo que já está na lei desde 2001, depois redigido de uma forma mais veemente em 2015, vamos de facto dar voz ao acolhimento familiar. Eu, terminando este webinar, às 9h30 vou falar sobre acolhimento familiar, de qualquer coisa que já devia ter sido feito ontem. A Santa Casa fez o seu caminho, a Segurança Social está a fazer o seu caminho e acredito que de facto vai ser uma realidade. Também o acolhimento residencial com a portaria, com o diploma regulamentador. Lembro que falta uma portaria e, portanto, vai também fazer o seu caminho. Portanto, aquilo que eu disse que quero esperar que haja crianças que possam estar em risco de separação familiar, tanto durante a crise do Covid, que não sei quando acaba, dado que estas medidas de contenção poderão levar à separação de crianças e adolescentes das suas famílias, mas também quanto como resultado do impacto socioeconómico da crise que aí vem sobre a capacidade das famílias de prestarem os seus cuidados adequados. É possível que os parentes cuidadores, e normalmente nós sabemos que são os avós ou os adultos mais velhos, precisem muitas vezes de abrir mão dessas responsabilidades temporariamente por pertencerem a grupos de risco de saúde, e o impacto financeiro da pandemia sobre as próprias famílias acolhedoras também podem resultar em algum abandono a esse ponto. E por isso, a ideia não foi minha, não é minha, eu tomei-a como minha também, porque as boas ideias devem ser tomadas. Por que não aproveitar esta pandemia, aquilo que se viveu, para poder incentivar uma mudança da lei de proteção neste pormenor que vou aqui esclarecer? No pressuposto de que nas épocas de grande crise interior não se devem tomar grandes decisões de fundo, e foram os padres jesuítas que me ensinaram isso, e numa altura de pandemia em que são criadas medidas extraordinárias em praticamente todos os setores da sociedade, no sentido de responder às necessidades sentidas pelos cidadãos, questionou-se João Pedro Gaspar da PAGE, Plataforma de Apoio aos Jovens Ex-Acolhidos, e depois também eu, enfim, irmanando-me nesta preocupação, porque não permitir também neste campo e nesta sede a possibilidade de se estabelecer uma espécie de moratória no processo de promoção e proteção dos jovens, excepcional, e pelo menos enquanto perdurasse o período de pandemia provocada pelo Covid-19, abrindo assim uma hipótese de reversão da situação, garantindo apoio e intervenção ainda residencial, caso eles tomem, no entretanto e após a maioridade, consciência de que aquela decisão de quererem sair foi de facto precipitada. E a ideia é generalizar esta possibilidade de reversão a mais situações. Artigo 58, artigo 63 da lei. Por que não ficar escrito no 58 que o jovem pode solicitar de novo e por uma vez só, de forma fundamentada após saída do acolhimento, a sua reentrada no sistema até aos 21 ou 25 anos, nos casos em que houver processos educativos ou de formação profissional, e também um novo artigo 63 a dizer que os jovens que viram cessadas as medidas de educação por vontade própria poderão ser readmitidos nesses acolhimentos, eventualmente um familiar, sempre que o solicitem com fundamento sério e atendível, por uma vez só também até completarem 21 ou 25 anos nos pressupostos da lei. E com isto me calo, acreditando que a esperança é aquele pedacinho da gente que diz que vai dar certo. Vamos todos aproveitar o muito mal que foi isto para tirarmos alguma coisa de tudo isto. Muito bem. Bem, eu 2, 3 notas finais, mesmo só telegráficas. Primeiro, concordo com a proposta que o Paulo apresentou. Nós, da Santa Casa, como temos a vantagem de ter o sistema de promoção e proteção e a ação social, nós todas as situações de cessação de medida que foram da nossa responsabilidade e que há uma relação estabelecida em que lá à frente, claro, no tempo razoável, há uma alteração das condições, assumimos essa responsabilidade, porque, claro, é como connosco com os nossos filhos, é como se os nossos filhos
fossem viver sozinhos, tinham um incidente e nós não abrimos a porta. Mas, Rui, mas o importante é que as CPCJs e os tribunais, que são as entidades decisórias, façam eco disso e, de facto, façam com que isso seja uma realidade, porque, infelizmente, ainda não houve nenhum caso que eu conheça, pelo menos. Não, eu não estou a dizer de abrir a medida, nós damos o suporte na mesma, mas através da ação social. Eu estou a dizer que concordo com essa medida e que era importante que assim existisse, porque já percebi. Nós sabemos que a evolução não é linear, tem avanços e recuos e, portanto, não podemos, por uma questão meramente formal, deixar desprotegido crianças que às vezes tivemos anos de intervenção. Portanto, concordo absolutamente. Duas outras notas muito, muito telegráficas mesmo. Uma coisa que a Inês disse que eu acho que é decisiva, esta questão da especialização, no contexto em que a Inês disse, eu concordo totalmente. Aliás, eu estou a fazer nota disto porque esse é o objetivo do ProChild, é criar protocolos de intervenção validados cientificamente para não ficar na discricionariedade de cada técnico, de acordo com as suas crenças, com a sua história de vida, a tomada de decisões. Tem que obedecer um protocolo, um contexto formativo e um contexto de supervisão. Isso tem que estar integrado e o nosso objetivo, em conjunto com todos os parceiros, e todos vocês são parceiros, o ICE, o SES, a Comissão Nacional, é, nas várias dimensões da infância, definirmos protocolos validados cientificamente, testados, que depois sejam disseminados e que nos dêem esse garante de exigência na intervenção. Isso é absolutamente decisivo. Uma outra nota concreta, que é, em relação à questão da escola, que é, eu acho que no pós-pandemia, é uma preocupação grande que eu tenho, é que eu acho que as crianças estão muito aflitas emocionalmente. Eu vejo pelos meus filhos nas idades diferentes e nos contextos diferentes, há uma angústia latente, há uma tristeza, há uma melancolia, há um conjunto de traços que, claro, parece-me que são evidentes e que eu acho que não podem ficar eles sozinhos com eles, mesmo os pais nem sempre são a melhor pessoa para ajudar nisso, porque tem que haver um olhar neutro, porque é muito difícil estarmos a conciliar os vários papéis. Eu acho que isso, o contexto da escola devia ser importante. Agora, o que eu acho que devia acontecer, e na égide deste documento integrado entre o nosso Ministério e o Ministério da Educação, eu acho que devia haver uma estratégia de recebimento das crianças em contexto escolar, em que se fizesse uma abordagem do sistema de promoção, conjuntamente com os professores, de gestão emocional das crianças. Para mim é incompreensível que o meu filho esteja a estudar o sistema de reprodução das rãs e não esteja a pensar como é que ele sente os sentimentos dele e como é que ele lida com as dificuldades dele. O meu filho mais velho, que vai fazer 14 anos domingo, no Dia dos Namorados, está num período de adolescência, que é começar os primeiros namoros, os primeiros contactos. Ele está um ano e tal privado disto. Isto é um impacto emocional absolutamente brutal. E estas crianças não têm ninguém e não podem ser os pais para pensar isto. Portanto, em vez de estarmos a discutir como é que as rãs se reproduzem, podemos juntar os professores com o sistema de promoção e proteção, com nós, da Casa, claramente em Lisboa, estamos disponíveis para isso, com as escolas trabalhar, grupos com estes jovens trabalhar estas dimensões emocionais, eu acho que é muito importante. Porque eu acho que neste momento estamos todos com um nível de tensão muito alto, eu acho que o impacto grande vai ser quando isto cair, não é? E do ponto de vista emocional, nos pais, nos filhos. Por última nota que eu queria deixar, que há muitos anos que eu digo, e que para mim devia pôr claramente em evidência, é o sistema de promoção e proteção foi muito criado na lógica da negligência. Nós, na altura, quando o sistema foi criado, eram as crianças que tinham fome, que andavam sem roupa, os maus tratos físicos. Eu não vou dizer que essas situações não continuem a existir. Mas, maioritariamente, nós sabemos que as situações que temos hoje resultam do exercício da parentalidade. A violência doméstica, as crianças sem limites, o conflito parental e por aí afora. E não faz sentido, nós temos os remédios das doenças antigas para as doenças de hoje. Não se resolve uma criança omnipotente, sem limites, a colocá-lo numa instituição. Isso só vai reforçar a sua omnipotência e fragilizar os pais. Como a Inês estava a dizer, e já todos nós dissemos, a intervenção tem que ser na capacitação dos pais para exercer a melhor parentalidade de todos, porque isto é democrático. O conflito parental não é das pessoas da exclusão social, pelo contrário, são nos setores também mais altos. Portanto, o que eu acho é que o sistema tem que se reinventar neste sentido de ajudar no exercício da parentalidade e na capacitação parental dos pais. Não é por acaso que a Super Nanny tinha a audiência que tinha, é porque os pais estão aflitos para educar os filhos. Não é por acaso que os meus passam o tempo pregado aos ecrãs e estão em dependência dos ecrãs. É que os pais têm dificuldade em gerir isso e, portanto, eu acho que esse é o grande centro do processo e, portanto, nós temos que reinventar o sistema. Isto mete a nu o que já estava pensado, mas que vem trazer isso a nu. E, portanto, eu acho que isso pode gerar essa oportunidade. Eu dava uma outra palavra a cada um de vocês depois de se despedirem. Acho que podíamos estar aqui o resto da noite a falar sobre isto, não é? Continuávamos com o Paulo com o acolhimento familiar às 9h30 e por aí fora. Mas o tempo é curto
Também queria agradecer a todos. Nós tivemos 1.100 e tal inscrições, tiveram-se em simultâneo mais de 600 pessoas. Isto é uma coisa positiva da pandemia. No tempo antigo precisávamos dos auditórios para fazer esta conversa e, portanto, fizemos agora aqui no país inteiro também com essa vantagem. Portanto, queria-me despedir a todos, agradecer a participação. Com certeza vai haver muito mais momentos destes e estes momentos de partilha são fundamentais e passava a todos vocês três só para se despedirem das pessoas a palavra, portanto, passa a Rosário. Então, eu é que queria agradecer a oportunidade de estar aqui, e agradecer aos presentes e agradecer à ProChild e, acima de tudo, felicitar a ProChild por falar de tudo o que tem feito e temos acompanhado e temos tido o privilégio de acompanhar e que continuem com iniciativas como esta. A questão da parentalidade foi aqui muito falada, para a Comissão Nacional tem sido uma prioridade, como sabem, vai continuar a ser, porque também achamos que esse é o caminho. Quanto melhores pais tivermos, pais e mães e cuidadores, melhores crianças temos. E termino com uma frase, também jesuítica, portanto eu e o Paulo de vez em quando temos aqui minhas explicações. De vez em quando não. Não. Mas que é do Padre Pedro Barroso, que foi fundador do Serviço Jesuíta aos Refugiados, que foi o Superior-Geral dos Jesuítas, mas que dizia, que acho que tem muito a ver com os tempos que vivemos, e que no fundo é um apelo a todos nós, que dizia: o mundo caminha mesmo sem nós, de nós depende que caminhe connosco. Ou seja, eu acho que tempos como estes também nos ensinam a que todos somos atores da história e todos temos que em conjunto encontrar a história e não ficar só como espectadores à espera que os outros façam e treinadores de bancada geralmente habitados. Portanto, a ideia é cada um de nós fazer o que pode em conjunto, não deixar que a realidade nos passe ao lado e alterar a mudança, e nada melhor do que podermos transformar a vida das nossas crianças em adultos melhores. Por isso estamos cá, com muita esperança que passe depressa, e mais uma vez obrigada, e como dizia o Rui, realmente só assim é que conseguimos estar com tanta gente ao mesmo tempo, mas iremos ter oportunidades outras, calculo eu, também de voltarmos a estar juntos. Foi um gosto estar aqui, muito obrigada. Inês. Bom, eu também gostaria muito de agradecer os participantes que aqui estiveram connosco e que acabámos por não ter oportunidade de poder responder a algumas questões, mas enfim, isto é uma conversa que não acaba e que terá aqui outros momentos. Gostava de dizer que enquanto aqui estávamos ao mesmo tempo a fazer uma sessão de informação para um conjunto de candidatos a famílias de acolhimento, portanto tinham outros colegas a fazer esta sessão, portanto para dar nota de que de facto as medidas estão a acontecer. Esta noite também estaremos presentes no seminário sobre famílias de acolhimento. Eu não estarei lá porque estou a dar uma aula, mas estará lá alguém da equipa. Agradecer muitíssimo aos meus parceiros de painel por aquilo pelas aprendizagens também que me proporcionaram e o desafio que me colocaram também ao pensamento e à prática. Aos presentes do convite e, no fundo, dizer que é apenas mais um passo da nossa colaboração com a ProChild. Muito obrigada. Obrigado, Inês. Paulo? Muito obrigado, ProChild, muito obrigado, Rui, Maria do Rosário, Maria Inês, muito obrigado a todos os presentes, aos homens e às mulheres que são trabalhadores da infância e que fazem-me acreditar de facto no sistema de promoção e proteção. Confio no sistema de promoção e proteção, aquele que me foi ensinado por Armando Leandro e que quero que continue de facto a dar os seus frutos. Como eu há pouco disse, obviamente e confio que todos os presentes, que sendo trabalhadores da infância, vão estar atentos neste clima de tolerância zero. Temos consciência que as situações de violência doméstica ou de maus tratos podem ser potenciadas pelo isolamento social em que as famílias se encontram neste momento e pela ausência de um acompanhamento técnico muito próximo, que era aquele que poderia existir outrora e que agora pode existir não de uma forma muito otimizada. Portanto, a ideia de que o momento presente impõe de facto um novo paradigma de intervenção, também de aplicação da lei. Enfim, o meu desafio para que os meus colegas magistrados também ousem voar da lei e pensar mais nos afetos e naquilo que poderá estar para além da lei, que no fundo pode estar nos olhos das famílias e das crianças, ajustando-nos todos à realidade atual, com a tal imensa criatividade na busca das soluções, que agora é muito mais essencial. E termino como comecei. Lembrem-se do Lewis Carroll e da Alice no País das Maravilhas. A Alice pergunta: diz-me por favor como é que eu posso sair daqui? E o gato respondeu: isso depende em grande parte de para onde tu
gostarias de ir? Muito obrigado a todos. Muito bem. Bem, para terminar, eu queria agradecer a todos os convidados, ao Paulo, à Rosário e à Inês. Foi um gosto imenso esta conversa, que ficaríamos aqui horas e vamos continuar a tê-la com certeza. Queria agradecer a todos os participantes, deixando a nota que não houve tempo para responder às questões que suscitaram, mas serão enviadas para todos os convidados para terem também percepção e feedback das questões colocadas. Que também informar que este webinar estará disponível no site do ProSat, quem quiser ouvir todo, ou quiser ver, ou partilhar, terá essa disponibilidade. Pedi também para preencher o curto questionário que foi enviado através do chat e, por último, informar que a próxima iniciativa da Academia ProSat será um podcast sobre os efeitos da pandemia no brincar, mudança nos tempos e lugares, no dia 24 de fevereiro. E que o próximo webinar será no dia 17 de março, sobre o tema a mobilização da comunidade de Guimarães em prol do bem-estar das crianças durante a pandemia. Portanto, para mais informações podem ver no site e também queria agradecer a todos e desejar uma boa noite e que foi um grande gosto estar aqui com vocês todos. Está bem? Boa noite a todos e obrigado. Até à próxima. Obrigada. Até à próxima.